Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas se caracteriza, a partir do capítulo 9, numa decisão firme de Jesus de caminhar na direção de Jerusalém. Tudo conflui para Jerusalém no Evangelho de Lucas. Jerusalém é o local onde o Senhor vai enfrentar a paixão, morte e sai vitorioso pela ressurreição. É também a cidade onde o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e Maria Santíssima reunidos no cenáculo e tem início a missão. Então, aqui nós vemos nesse trecho pequeno que hoje lemos, foi aqui proclamado, a chegada de Jesus em Jerusalém. Se aproximou da cidade e quando ele vê a cidade, Jesus começa a chorar. Nós vemos aqui a humanidade de Jesus, assim, muito explícita. Jesus que chora sobre Jerusalém. Era muito comum, nas casas, antigamente, tinha um quadro em Jesus, olhando para a cidade, né, de Jerusalém. Era Jesus que realmente contemplava aquela cidade. Eu me lembro bem, porque na casa dos meus pais tinha um assim também, mas eu vi em muitos outros lugares. Era muito difundido esse tipo de imagem de Jesus que chora sobre Jerusalém. No Evangelho de João, nós vemos Jesus que chora também por ocasião justamente da morte de Lázaro, né? Naquele episódio do capítulo 11 de São João. Mas aqui Jesus chora porque ele contempla aquela cidade que ele veio visitar e que ele veio para libertar e que o rejeita. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, é a exclamação de Jesus. Ele veio nos trazer a paz, que não é uma simples ausência de conflito ou de guerra, mas é a paz shalom, plenitude de todos os bens, é aquilo pelo qual anseia o coração do ser humano. Fizeste-nos para vós, Senhor, o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa, não descansa em vós, dizia Santo Agostinho nas Confissões. Jesus é quem vem trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. E aí Jesus mostra o que vai acontecer com Jerusalém. Os inimigos vão cercá-la, ela vai ser esmagada, e não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que foste visitada. Deus sempre nos visita. No ato penitencial eu lembrava disso, inclusive com uma citação do livro do Apocalipse, que nós lemos há poucos dias na liturgia. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearemos juntos. O Senhor quer entrar na vida de cada um de nós. Ele não arromba a porta, nós é que temos que abrir a porta da nossa liberdade, a porta do coração, que é aberta por dentro, né? Ele respeita a nossa liberdade, a nossa vontade, mas ele insiste, ele bate a porta. E Deus nos visita de duas formas. Um livro de espiritualidade importante, muito antigo, que depois da Bíblia é dos mais lidos pelos cristãos, pelo menos é a Imitação de Cristo. E na Imitação de Cristo se diz que Deus nos visita por duas formas. Uma, nos dando consolação, alegria, ânimo, coragem, empenho missionário. É uma visita de Deus e quando ela acontece, nós ficamos muito felizes e sabemos reconhecer logo essa visita de Deus. Mas há uma outra visita de Deus, quando Ele nos visita nos momentos de sofrimento, de desolação, nos concedendo a graça das lágrimas do arrependimento, do reconhecimento das nossas faltas, as lágrimas pelas injustiças que existem no mundo. Não é assim que nós lemos numa das bem-aventuranças? Bem-aventurados os aflitos, os que choram, né? Porque serão consolados. Há um tipo de tristeza que é segundo Deus. Há um tipo de tristeza que não, que é suscitada pelo espírito do mal, aquela tristeza que nos leva ao desespero, né? Aquela tristeza que nos leva a desacreditar de nós mesmos ou da nossa salvação. Isso não vem de Deus. Mas a tristeza que faz com que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós não nos conformemos com o mundo, é uma tristeza que vem de Deus. Na primeira leitura de hoje, tirada do livro do Apocalipse, que nós estamos lendo nesses dias, também se fala de um choro. Aqui é João, o visionário do livro do Apocalipse, que é um livro de revelação. Ele tem uma visão
do ancião que está sentado no trono e que é figura de Deus, e é apresentado a esse ancião um livro com 7 selos, um livro lacrado, selado, e que ninguém era capaz de abrir. É o livro dos destinos humanos, é o livro da história da humanidade necessitada de redenção, de salvação. E aí há uma tristeza, porque ninguém pode abrir este livro. Então aparece, João chora por isso, então nós vemos que tem choro hoje na primeira leitura e tem choro no Evangelho. João chora porque ninguém consegue abrir aquele livro que era escrito por dentro e por fora. E aí, porque ninguém era digno de abrir, um dos anciãos consola João e diz: não chores, porque o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Essa imagem, leão da tribo de Judá, rebento de Davi, nos remete ao Antigo Testamento e nos faz pensar nas promessas de Deus, do Messias, que viria para libertar, mas poderia dar uma ideia errada, de um Messias triunfalista, né? De um uso de poder, é um poder diferente. Mas no mesmo texto, logo depois que fala desse leão da tribo de Judá, símbolo da tribo de Judá, rebento de Davi, ele pode romper os selos e abrir o livro, né? Aí ele vê quem? Um cordeiro. Então o leão virou cordeiro. No mesmo texto nós vemos que o leão virou cordeiro. Eu vi um cordeiro, estava no centro do trono, e dos 4 seres vivos, no meio dos anciãos, estava de pé como que imolado. Um cordeiro imolado, um cordeiro sacrificial, está apontando para o altar, está ali do lado do altar, o Cristo crucificado. Então o leão da tribo de Judá é um cordeiro imolado, é o sacrifício pascal do Cristo pela humanidade, é na doação da sua vida que ele abre o caminho de salvação. Estão vendo como é que a vitória de Deus é muito diferente da vitória humana? Deus não impera se impondo, mas Deus impera cativando pelo amor. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Nós lemos no Evangelho de São João. Então, esse cordeiro é aquele que é capaz de abrir o livro, e esse cordeiro tem o Espírito, né? Então aqui fala também até dos 7 Espíritos, os dons do Espírito Santo, tudo isso está representado aqui no nosso mosaico ali, né? Quando nós vemos aquelas 7 chamas, né? Um sinal também desse Espírito Santo. E aí, diante desse cordeiro que recebe o livro e que consegue abrir, e esse cordeiro que tem aqui 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, né? Esse cordeiro, então, abre para a humanidade a possibilidade da salvação, e aí todos se curvam diante desse cordeiro, enquanto aqueles que têm as harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, oferecem tudo isso a Deus. O que eu refleti outro dia, a liturgia celeste. A nossa missa é um eco dessa liturgia celeste. Nós caminhamos neste mundo também oferecendo a Deus esse louvor, que deve estar, e é sincero e autêntico, na sequência, no segmento de Jesus, que se esvaziou de si mesmo. Nós devemos oferecer, como diz Paulo, as nossas vidas como hóstia santa e agradável a Deus, né? E entoam então um cântico: tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, porque foste imolado e com teu sangue adquiriste para Deus, não o império, vejam bem, o que adquiriu para Deus? Homens de toda a tribo, língua, povo e nação, deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes, não de exércitos. Foi o que foi cantado aqui no Salmo. Nós louvamos a Deus porque fez de nós um povo de sacerdotes e de reis, mas de reis no sentido de pessoas que não são dominadas pelos instintos egoístas, mas que estão a serviço, e eles reinarão sobre a terra. Esse reino de sacerdotes é que reinará sobre a terra. Sacerdote é dom sagrado, é quem oferece a Deus um culto. O povo todo é um povo sacerdotal. Então nós vemos a salvação de Deus bem diferente. Se Jerusalém tivesse percebido isso na visita de Jesus, ela teria encontrado a paz. A igreja celebra hoje essa memória litúrgica desses santos mártires jesuítas do Rio da Prata, né? Menciono rapidamente, mas são importantes para nós e concretizam tudo isso que nós vimos aqui nas leituras, embora as leituras não sejam próprias. Roque Gonzalez,
nasceu no Paraguai, filho de pais espanhóis, e sempre teve uma grande sensibilidade com os povos indígenas. Ele via o sofrimento dos indígenas, maltratados, explorados, aprendeu a língua deles, né? E estudou com os jesuítas e foi ser padre, ordenou-se padre diocesano, né? Mas estudou com os jesuítas, mas era padre diocesano. E o seu primeiro trabalho foi justamente fazer um trabalho de missão com um grupo de índios que eram explorados pelos encomendeiros. E ele vai defender esses índios dos maus tratos, valorizando a dignidade do ser humano. Depois é transferido e nomeado, então, para a catedral em Assunção, né? E lá na catedral, é claro, ele começa a não agradar muita gente. Por quê? Porque ele está falando dos índios, da dignidade dos índios. Então, os encomendeiros, as pessoas que iam também à missa, que iam na catedral, quer dizer, cristãos, católicos, também não ficam muito satisfeitos. Se fosse hoje, diriam que era um padre comunista. Não falavam não, porque naquele tempo não tinha comunismo ainda. Mas vocês estão vendo como é que a história se repete, né? Então, ele simplesmente estava falando a partir do Evangelho, defendendo os povos indígenas, né? Ele nunca tinha lido nem ouvido falar do Papa Francisco. Ele defendia os povos indígenas no segmento de Jesus, né? E aí, então, depois, começam então, a arrumar defeitos. Como que ele estava falando, não tinha como refutar, diziam que ele não era bom para ficar na catedral, porque era um padre que não era letrado no sentido de que ele não tinha estudado lá nas universidades europeias, em Salamanca e outros, ele tinha estudado só em Assunção. Mas era um padre, sim, muito capaz e muito virtuoso. Foi tanto que foi depois convidado para ocupar outros postos na diocese, vigário-geral, etc. Recusou porque ele queria esse trabalho mais popular. Acaba depois entrando na Companhia de Jesus, porque ali ele encontrou aquele ideal mais do seu coração, que era ser missionário junto dos índios, e numa época dificílima, e foi então com seus companheiros, dentro da mentalidade da época, fundar as reduções, né, lugar de missão. Houve um tempo aí que um filme circulou por aí, todo mundo viu, um filme muito bem feito, A Missão, né, em que narra um pouco esses fatos dessa época de Padre Roque Gonzalez e seus companheiros. E fundaram várias reduções. Mas, é claro, esses inimigos começaram a espalhar também entre os índios que aqueles não eram padres de verdade, né? Que eles estavam trazendo coisas ruins para eles. Começaram a fomentar a animosidade com os índios. Alguns até tinham medo de se aproximar deles. É muito bonito o trabalho que eles vão fazendo, com muita paciência, com muito despojamento, com muita pobreza, passando frio, passando fome, né? Várias situações. Enfim, depois eles conseguem também se aliar a alguns índios que também ficavam assim incomodados, os feiticeiros, por exemplo, que viam que eles estavam levando os índios para a fé cristã. E, enfim, depois então são martirizados. Começa por Roque Gonzalez e também Afonso Rodrigues, e uns dias depois João Castilho. Que esses santos mártires jesuítas ajudem com o seu exemplo a nos assim incentivar a estar à altura dos desafios do nosso tempo, que eles intercedam por nós, para que hoje sejamos fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, neste contexto em que nos é dado viver, de pandemia e de pós-pandemia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.